Fala, fiel! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente. Eu estou aqui para falar com vocês sobre mais uma grande vitória do Coringão por 1-0, agora pelo Campeonato Brasileiro, encerrando uma semana muito especial para nós, uma semana que começou lá na terça-feira com a grande vitória sobre o Boca Juniors nos pênaltis e acaba com essa vitória por 1-0 contra o Flamengo, mesmo com um time bastante desfalcado, modificado nas duas partidas, né? E nós sobrevivemos a elas, estamos classificados para as quartas de finais da Libertadores e ainda estamos vivíssimos na luta pelo Campeonato Brasileiro, né? Agora, antes do jogo do Palmeiras, o Corinthians se iguala em números de pontos com o time lá do Palestra, 29 pontos cada um, e aí a gente vai depender aí se o Palmeiras vai ganhar ou perder, mas secadores ligados para mais esse jogo aí do Palmeiras, mas independente de qualquer coisa, foi uma rodada espetacular pra gente, uma semana espetacular pra gente, e eu vou falar sobre alguns detalhes desse jogo, pessoal, mas antes disso, gostaria de pedir para vocês aí, por gentileza, segue o nosso canal, curta os nossos vídeos, segue não, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe e também ative os sininhos para você receber as notificações, cara. Você que é torcedor, torcedora do Corinthians, que quer saber tudo do Timão, o que acontece, opinião, informação, você tem aqui no nosso canal, então se inscreva aí para você receber todas as notícias, certo? Se você não for torcedor do Corinthians e também curtir aí um bom canal de comentários, de análise, de opinião sobre futebol, cola aqui com a gente também que você é bem-vindo. Pessoal, ó, eu tô muito feliz com esse jogo, né? O Corinthians, depois do jogo contra o Boca Juniors na Libertadores, certamente iria ter um desgaste muito grande, né? Foi um jogo muito desgastante, onde o Corinthians foi pressionado durante 90 minutos e depois passou por toda aquela tensão das cobranças de pênalti. Certamente isso iria gerar um desgaste físico e psicológico para o jogo de hoje. O Flamengo, diferentemente da gente, teve um jogo muito tranquilo na Libertadores, ganhou de 7-1, né? E, enfim, apesar de ter um dia a menos de descanso, teve um jogo muito mais tranquilo, muito menos desgastante no aspecto físico e psicológico. E o Flamengo tem um elenco muito mais numeroso que o nosso, né? A gente tem jogadores importantes, o nosso elenco vem sendo incrementado, nós perdemos alguns jogadores, mas também tem outros jogadores chegando, como é o caso do Yuri Alberto e do Balbuena, mas o Flamengo é o time que provavelmente ainda tem um elenco mais completo do Brasil, tem jogadores para serem titulares e jogadores praticamente de igual nível no banco, em muita quantidade. E, enfim, isso torna sempre o jogo contra o Flamengo um grande desafio. Inclusive, o Corinthians não vinha de um retrospecto recente bom contra o Flamengo. Então, o jogo tinha toda essa dificuldade. E, apesar dessas dificuldades, o Corinthians entrou muito bem desde o primeiro minuto. Apesar das alterações, o Corinthians fez aquela linha defensiva que fez contra o Boca Juniors, muito segura mesmo. Mais uma vez, uma grande partida do Gil, do Raul Gustavo e do Fábio Santos. O Cássio, na transmissão da Globo, foi eleito o craque do jogo. Jogou muito bem, fez uma defesa incrível num chute do Vitinho, cruzado, pegou ali com a ponta dos dedos e se ele não tivesse triscado a bola tinha entrado e aí a gente ia ter muito mais dificuldade. O Cássio jogou muito, Gil, Raul Gustavo, mas para mim o craque do jogo foi o Fábio Santos, assim como foi lá no jogo da Bomboneira, jogou demais. Então o Fábio, uma saída de bola muito limpa, muito tranquila e uma marcação impecável, cara. O cara que já tem uma idade avançada vem fazendo um jogo defensivo que beira a perfeição. O Fábio Santos é um jogador mesmo muito completo e parece que agora já com uma idade muito avançada está melhor do que quando era mais jovem. É incrível, incrível. Tá muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente e se encontrou ali numa função que o Vitor Pereira está exigindo dele, né? Que é uma de zagueiro e fica trocando entre as posições de zagueiro e lateral. Então ele tem a inteligência para saber em que momento ele forma a linha defensiva junto com o Gil e o Raul Gustavo e em que momento ele cobre a lateral esquerda para o Piton subir. Então o Corinthians está com a linha defensiva muito segura,
com esses 3 jogadores. Eles não vão jogar sempre nessa formação defensiva, mas quando o time tem alguns desfalques, para ficar mais seguro, eles fazem essa formação. Fica um pouco menos agressivo lá na frente, o time fica menos povoado ofensivamente, mas a defesa fica muito, muito segura e o Corinthians tem tomado pouquíssimos gols. Reparem aí, nas últimas partidas o Corinthians praticamente não tem tomado gol. A exceção, é claro, pessoal, do jogo contra o Fluminense, que foi um jogo completamente atípico, a gente jogou praticamente com um time de juniores, então aquele jogo não serve como referência, beleza? Mas entrou muito, muito bem contra o Flamengo, fazendo esse jogo de segurança, mas não só isso, né? Agredindo o Flamengo o tempo todo. Então o Corinthians foi melhor em grande parte do primeiro tempo, mas o Flamengo equilibrou as ações em alguns momentos, mas no segundo tempo o Corinthians fez algumas alterações para ficar mais ofensivo. Inclusive colocou o Gustavo Mosquito, que já não estava jogando há algum tempo, né? Tirou alguns jogadores mais defensivos, inclusive o Cantillo, que vinha jogando bem, mas já estava meio cansado. Então, aquela linha de 3 zagueiros se desfez, ficou 2 zagueiros, 2 laterais e mais jogadores à frente. E foi quando o Corinthians exerceu a maior pressão sobre o Flamengo e conseguiu o gol, que foi contra. Alguém pode dizer, mas o gol foi contra, foi por acaso. Eu não vejo assim. O Corinthians estava pressionando bastante o Flamengo, fazendo jogadas dos 2 lados da área, das pontas, e já tinha cruzado ali 2 ou 3 bolas até que a zaga do Flamengo errou. Então faz parte da pressão da superioridade o erro do adversário. Quando você pressiona muito, quando você impõe dificuldades à defesa do adversário, ela acaba errando, né? E foi isso que aconteceu. Então foi uma série de cruzamentos para a área do Flamengo e em um determinado momento o Rodinei dominou mal a bola, pressionado por tantas bolas, por tantos cruzamentos e acabou fazendo um gol contra, que refletiu o que foi o jogo. E depois o Corinthians retornou àquela formação tática mais conservadora, mais defensiva para segurar o resultado, mas não abdicou do jogo. Isso é muito importante. Tempos atrás a gente vivia com o Silvinho esse dilema, né? Se a gente fizesse um gol, pronto. Aí se fizesse um gol aos 5 minutos do primeiro tempo, o restante do jogo a gente jogava na retranca. Daí sempre a gente era pressionado e uma hora o time adversário acabava encontrando gol. E nesse momento isso não acontece. O Corinthians, mesmo fazendo uma formação, um jogo mais defensivo, ele não deixa de atacar, não deixa de ter a bola, não deixa de agredir. Uma tática mais defensiva não faz com que o Corinthians se acovarde e se esconda do jogo. Então o Corinthians retornou depois do gol à sua formação mais defensiva, mas continuou muito superior ao Flamengo e ia mais ao ataque, fez jogadas muito perigosas, a principal delas uma arrancada num contra-ataque, que o Roger Guedes ficou na cara do gol mesmo ali, acabou se atrapalhando porque tinha muitos zagueiros ali, mas a gente tem que ser sincero, né? O Roger Guedes não vem bem. Ele vem aí falhado um pouco, ele faz opções erradas em algumas jogadas decisivas e ele precisa melhorar, né? Então ele não fez ali uma boa jogada, não fez as melhores escolhas, né? E no momento ali que ele fez uma arrancada, ganhou do zagueiro, que ia concluir ali na frente do goleiro, ele acabou tropeçando um pouco, se atrapalhando com a velocidade da bola e, enfim, perdeu o tempo da finalização, né? Então o Roger Guedes carece de aí ter um pouco mais de preocupação aí com esse refino técnico, finalização das jogadas, precisa estar no momento técnico melhor, não vai bem, mas enfim, correu muito hoje, foi muito raçudo, fez parte aí desses 2 jogos do Corinthians onde houve muita entrega, muito sacrifício, né? Mas naquele momento ali era extremamente importante para a gente abrir 2-0 e garantir o placar, ele não conseguiu fazer isso, então merece a crítica. E foi a jogada mais perigosa do segundo tempo. E aí, pessoal, depois disso o Corinthians continuou controlando o jogo, sendo melhor, tendo algumas oportunidades. Não fez uma partida brilhante, não foi um rolo compressor, mas entre esse time alternativo do Corinthians e o time alternativo do Flamengo, a gente acabou se mostrando superior. Fizemos um jogo muito bom, muito seguro, na Neoquímica Arena, galera. Isso enche a gente de esperanças, né?
enche a gente de esperanças, porque muito se diz sobre a superioridade de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, e o Corinthians vem numa crescente muito grande. A gente aí vai receber alguns jogadores, inclusive em posições carentes, como a de centroavante, né? Eu acho que o Corinthians pode ter uma melhora. Então não dá para dizer, sendo muito sincero, que o Corinthians é favorito. Não dá para dizer isso. Mas dá para dizer que o Corinthians entra de forma muito competitiva nas 3 competições em que está disputando o título nesse momento, né? Porque nós estamos praticamente nas quartas da Copa do Brasil, nós temos que confirmar, obviamente, a classificação contra o Santos, estamos nas quartas de finais da Libertadores e a gente vem aí na ponta do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo com todas as dificuldades, mesmo não tendo um elenco muito grande, a gente está compensando com muita dedicação, muito sacrifício dos jogadores, muita entrega, muita raça, que é a nossa identidade, é o DNA do Corinthians, esse comprometimento. Mas a gente precisa dizer uma coisa, acima de tudo, nós estamos sobrevivendo nessas 3 frentes, porque a gente tem um time muito bem treinado e um trabalho sendo feito pela comissão técnica do Vitor Pereira, que é de tirar o chapéu, cara, de tirar o chapéu. A organização tática do Corinthians nos últimos jogos, a segurança defensiva, a organização coletiva, um time que joga juntinho, sabe a hora de subir, de marcar adiantado, sabe a hora de descer as linhas de marcação e jogar no contra-ataque, entende as circunstâncias de cada jogo, time sincronizado, organizado, a defesa muito bem postada, um ataque sempre perigoso, veloz, com revezamento de posições, joga leve, joga solto. Então é um time muito, muito bem treinado, organizado dentro de campo e sabe o que vai fazer. E eu acho que a gente deve isso a um grande trabalho da comissão técnica que vem sendo realizado. Cara, é de se admirar, tanto na organização tática, como nas escalações, como o trabalho de amadurecimento dos jovens jogadores. Isso é demais, cara. Você vê vários jogadores jovens vindo das categorias de base, participando dos jogos de uma maneira assim, muito eficiente, muito aguerrida, muito participativa. Jogadores extremamente úteis e que estão amadurecendo demais e que são o futuro do Corinthians, né? Talvez o Corinthians em um curto prazo nem tenha necessidade de contratar tantos jogadores, porque a solução está em casa, né? A formação desses jogadores que vêm da base. Então, cara, isso tem sido muito, muito impressionante. A comissão técnica, em vários aspectos diferentes do seu trabalho, tem feito assim realmente desenvolvido um trabalho incrível, incrível mesmo. E eu acho que a organização tática, um time equilibrado, um time que é ofensivo e defensivo ao mesmo tempo e que está utilizando muito bem a nossa base, como há muitos anos a gente não conseguia. Beleza? Então, pessoal, muito feliz pela vitória segura. O Corinthians pega agora o Santos na quarta-feira. Vamos aí aguardar ansiosamente para que os lesionados retornem. A gente tem um time ainda mais encorpado. Mas, cara, não tenho o que dizer, foi uma semana maravilhosa, jogos difíceis, e a gente conseguiu a classificação na Libertadores, a vitória contra o Flamengo, Neoquímica Arena abarrotada mais uma vez. Cara, semana incrível, a gente fecha uma semana aí quase perfeita, beleza? Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez aí, se inscreva no canal, curta, faça as paradas todas. Vai Corinthians, valeu, mano.